Os exames de imagem são ferramentas fundamentais para o diagnóstico preciso de inúmeras doenças. E em muitos desses procedimentos, o uso do contraste é indispensável para tornar as imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo ao médico uma avaliação ainda mais completa. Mas afinal, o que é o contraste? Em quais situações ele é realmente indicado? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos hoje o radiologista e responsável técnico pelo Centro de Imagens do São Lucas Hospital Center, Dr. Fabiano Emori. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gabriela, pelo convite novamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, doutor, que é o uso de contraste nos exames de imagem. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o contraste, eu gostaria que o doutor recapitulasse para nós quais são os exames de imagem e os que são feitos aqui também no São Lucas Hospital Center. Tá, os exames da radiologia, né, a gente pode colocar assim, vai desde o raio-x simples, né, que é aquele que às vezes você faz no pronto-socorro ou faz para ver se tem alguma fratura. Ele usa uma radiação ionizante, né, baixa dose. Existe o exame de ultrassonografia, que aí as gestantes estão mais acostumadas, né, a fazer esse exame, mas é realizado para avaliar quase todas as regiões, né, do corpo humano. Temos aí também a tomografia computadorizada, que ao mesmo jeito do raio-x, utiliza a radiação ionizante, e temos a ressonância magnética, que é um exame um pouco mais complexo. E cada um deles tem uma indicação também, né, doutor? Um não substitui o outro, complementa, como que funciona também essa parte? Um não substitui o outro, né? Eles não se competem, pelo contrário, eles se complementam. Perfeito. Né? Porque senão seria muito fácil, né? A ciência vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, e se a ressonância fosse o melhor de todos, teria só a ressonância para fazer o exame e ponto final, né? Justamente. E não é isso que acontece. Né? E doutor, quando nós falamos sobre a questão dos exames de imagem, assim como em outras especialidades que necessitam do uso de contraste, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente o que é esse contraste que tanto falam e que tem muitas vezes a necessidade de ser utilizado nos exames. O contraste ele é mais utilizado na tomografia e na ressonância magnética. Né? Geralmente é aplicado pela veia, né? Mas a gente vai discutir aqui na nossa conversa que ele pode ser feito por outras vias. Né? E a gente tenta explicar para o paciente, né? Porque o paciente tem realmente essa curiosidade, né? Por que precisa, né, do contraste? Né? Seria muito bom se não precisasse do contraste. O paciente deitasse ali na mesa do exame, fizesse a imagem e pronto, né? Infelizmente, algumas regiões do corpo ou algumas doenças, elas precisam desse contraste. Então, o que é o contraste? É uma substância que é aplicada no paciente, e o objetivo dela é justamente o próprio nome que ela diz, é causar um contraste na imagem. Né? Então, vamos pegar um exemplo assim no mundo animal ali, você tem numa selva ali um leopardo, né? E um irmão dele que é uma pantera negra. Perfeito. Então, olhando numa selva, né, você vai facilmente identificar a pantera negra e o leopardo você pode ter dificuldade porque ele está lá camuflado em meio da selva. Então, na imagem, a gente tem... isso às vezes acontece. Né? Por exemplo, no fígado, o paciente ele pode ter um nódulo, e esse nódulo ser exatamente da mesma cor que a gente fala, né? Ou da mesma densidade que o próprio fígado. Ou seja, se você fizer um exame sem utilizar o contraste, você não vai ver esse nódulo. E ele está lá. Da mesma maneira que o leopardo está lá escondido na selva. E a partir do momento que você aplica o contraste, esse nódulo ou um cisto, né? Ele vai interagir com esse contraste, ele vai ou captar ou não captar, e isso vai se tornar muito visível. E a gente consegue, então, aumentar a acurácia do exame. Então é importante que as pessoas saibam que, assim, todo dia eles perguntam, mas eu posso fazer sem contraste? Mesmo eu sabendo que Justamente. A gente fala que sim, o paciente tem autonomia. A gente não vai obrigar o paciente a receber o contraste da mesma maneira que não tem nenhum médico que vai obrigar um paciente a tomar um remédio se ele não quiser. Né? Claro que ele tem que entender os riscos e os benefícios. Né? Então, assim, dá para fazer exames sem contraste, né? Alguns tipos de exames, infelizmente, a ausência do contraste é muito ruim. Então, tem alguns exames que
Se o paciente não aceita, às vezes a gente até liga para o médico e fala, olha, o paciente não aceita, dá para a gente tentar fazer outro tipo de exame, porque a gente sabe que sem o contraste, em algumas situações, realmente ele não vai acrescentar, não vai dar o diagnóstico. Né? Vai comprometer justamente essa análise do... Vai ficar uma análise inconclusiva, né? Vamos supor que o paciente tem uma suspeita de uma trombose numa veia e ele não aceita receber o contraste. Então, pela imagem, só uma imagem estática, a gente não consegue ver se o paciente tem, nesse caso, aí, uma trombose ou não. Olha então, só. nesse caso, se ele não pode ou se ele não quer, a gente tem que recorrer a uma outra alternativa. E o doutor comentou que é muito utilizado na tomografia e na ressonância. E ela varia, doutor, o tipo de contraste para um e outro exame? Ele varia, por exemplo, até mesmo por, acho que essa é uma dúvida, se vai fazer uma tomografia do abdômen, vai variar de acordo com uma tomografia de outra parte do corpo, que o contraste também muda, ou é pelo tipo de exame? É pelo tipo de exame, né? Então, tudo é baseado em física. Perfeito. Então, se você vai fazer uma tomografia, se você quer ter um contraste a mais no teu exame, na tua imagem, você precisa receber uma substância que tenha uma densidade maior, e nesse caso é o iodo. Né? Isso independe da região do corpo. Se você for fazer uma tomografia de contraste da cabeça ou do abdômen, né? Se for necessário o uso do contraste, você vai receber o mesmo contraste, que é a base de iodo. Tá? E no caso da ressonância, ele é a base de gadolínio. Então seriam essas dois tipos. A diferença. E o doutor comentou sobre essa questão, então, se o paciente precisa fazer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância da cabeça, também é possível utilizar o contraste nessa região, doutor? Como que funciona essa distribuição, digamos assim? A distribuição ela é sistêmica, né? Então, o contraste, como eu disse, largamente ele é utilizado através de uma punção numa veia. Então, nós não devemos esquecer e menosprezar essa etapa da punção, porque não raramente a gente tem pacientes que não gostam mesmo da punção, na verdade ninguém gosta, né? Mas tem pacientes que realmente não tem uma dificuldade muito grande na punção venosa. Tem até fobia e a pessoa evita porque não quer mesmo. Certo. E a gente entende que isso faz parte, né? Ou até pacientes mais novos, né? Crianças aí de 3, 4 anos, né? Então, às vezes a gente se encontra e se depara com dificuldades nessa primeira etapa, que é uma etapa da punção venosa. Depois, o contraste ele é aplicado, então, na veia, né? E esse contraste, ele segue o fluxo sanguíneo. Então, ele se espalha pelo corpo todo, né? E a gente consegue avaliar a cabeça, o pé, a região que for necessária. Olha só que interessante. E doutor, quanto tempo antes precisa de uma preparação para a utilização do contraste? Esse paciente ele vai ter um preparo diferente de um paciente que vai realizar o mesmo exame sem o contraste? Demora um pouquinho para esse contraste ser administrado? Como que funciona também isso? Boa pergunta. Às vezes o paciente nem sabe se vai precisar usar o contraste ou não. Às vezes nem o médico que pediu o exame dele sabe se vai usar o contraste ou não. Isso é muito comum, não tem nada de errado, tá? Porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe qual é o teu motivo de você fazer o exame, né? Até porque às vezes o paciente não tem um motivo ou não tem um diagnóstico, ele está lá justamente para ter mais opções, né, de exames e resultados para entender ou para fazer um diagnóstico, né? Então, tem casos que claramente o paciente não vai receber o contraste. Vou dar um exemplo para você. Pedra no rim. Se ele precisa fazer uma tomografia, e está bem claro que ele vai fazer o exame apenas para ver se ele tem pedra no rim, a gente sabe que ele não precisa usar o contraste. Então depende de cada situação. Outro exemplo, para ver se tem um sinusite. Quero fazer uma tomografia da face para ver se eu tenho sinusite. Não vai precisar o contraste. Não tem necessidade. Então, tem, por exemplo, outros exames que certamente precisam usar o contraste. Eu tenho um nódulo no fígado e o médico pediu uma tomografia do abdômen. Vai precisar do contraste. Ou a paciente vai fazer uma ressonância da mama por conta de um nódulo, ou por conta de uma alteração que deu na mamografia, ou que deu no ultrassom. Sabidamente, a gente sabe que vai utilizar o contraste. Então, resumidamente, depende da indicação clínica. Tá? Certo. Então, se ele não precisar do contraste, basta ele deitar lá e ponto. É bem tranquilo. Não vai receber nenhuma picada, nada, vai bem tranquilo, beleza. Mas se ele precisar do contraste, até um tempo atrás, o contraste ele poderia causar um mal-estar assim, no estômago do paciente. Né? Esse mal-estar causava, às vezes, até náuseas e vômitos depois que fazia o exame. Então, pensa bem, vamos supor que um paciente vai numa churrascaria, come bem, toma bem, bastante líquido,
e ele sai imediatamente de lá e vai fazer um exame com contraste. Então ele pode dar um pouco de mal-estar, pode vomitar. Então, até um tempo atrás, alguns anos atrás, o pessoal recomendava que se você for fazer um exame com contraste, por conta dessa possibilidade de você vomitar, e o problema não é nem o vômito, o problema é você aspirar esse conteúdo, né? Que é uma coisa mais grave, né? Então, o pessoal estabelecia, ó, já que você vai fazer o exame, fica de jejum ali umas 4, 6 horas, né? E conforme o contraste, né, a farmácia foi evoluindo, a gente tem visto que essa privação líquida não se faz tão necessário quanto antigamente. E às vezes tem algumas entidades que até falam o contrário, que se você se deprivar assim, de líquidos aí por 6, 8 horas, é até pior, prejudicial para você, porque você vai receber às vezes um contraste à base de iodo, né? Esse iodo a gente vai comentar ali que ele pode afetar a função do rim, né? Isso somado ao teu jejum prolongado, a falta de líquido, isso pode ter, às vezes, até outros efeitos colaterais do jejum. Então, assim, via de regra, existem algumas orientações, recomendações, mas não é que tem que seguir assim a risca, sabe? Não interferiria, digamos assim, no exame em si. Exame, é mais pelo bem-estar e o conforto do paciente. No nosso serviço, a gente recomenda umas 2 horas de jejum, sabe? Nem um muito longo, nem um muito curto. Claro que se às vezes o paciente é atendido ali no pronto-socorro, e ele está mal, ele precisa ter um diagnóstico, aí com urgência. Uma ou 2 horas faz diferença, aí esse caso ele vai lá para a urgência e faz o exame, né? Porque a gente sabe já, que a gente tem conhecimento que esses novos medicamentos, os novos contrastes têm menos taxas aí de mal-estar nos pacientes. Então. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre essa questão justamente da administração, o doutor comentou que ela pode ser feita através da punção ou pode ser feita de maneira oral, como o doutor disse nas crianças, que é mais difícil. E existem também outras formas, doutor, porque isso também vai variar de acordo com a necessidade do paciente, o tipo de paciente, e o tempo um pouco antes do exame. Então, ela é feito 1 hora antes do exame, alguns minutos. Como que funciona também isso? Bem legal. Então, as vias, vamos colocar com as vias, né? Então, as vias principais, disparado é o venoso, então é veia, né? Não vai funcionar a artéria, né? Existem casos que você injeta pela artéria, né? Qual o exemplo? Não é da nossa área propriamente dita, mas tem a ver por conta do método, né, do aparelho, é o cateterismo cardíaco, né? A punção é feita pela artéria, né? Mas nos exames radiológicos, a punção geralmente quando é feita em vasos, geralmente é em veias. Tá? Você pode fazer também o contraste via oral, ou seja, o paciente pode tomar o contraste, mas geralmente faz no raio-x, ou na tomografia também se pode fazer, quando o objetivo é você ver se o trânsito do teu intestino, né, está indo bem, né? Então, às vezes acaba utilizando mais esse contraste oral, às vezes mais em pacientes internados, que às vezes fez uma cirurgia no estômago, e aí o médico quer saber se está passando bem o contraste pelas alças, ou se, infelizmente, às vezes pode ter alguma complicação e pode estar vazando contraste para fora da alça, né, que seria uma complicação cirúrgica, que às vezes pode acontecer. Então, nessas situações, o paciente ingere o contraste. Certo. Existem outras vias também de se aplicar, né, esse contraste. Existe a via retal também, isso pode ser feito, do mesmo objetivo, né, para estudar o reto, para ver se tem alguma estenose. Via uretral também, você pode estudar a uretra do paciente, tanto masculina quanto feminina. Isso, né? Que bacana. Injeta pela uretra mesmo, né? Via vaginal também. Pacientes que vão fazer exames de endometriose, na ressonância a gente prefere usar também o contraste dentro da vagina, porque a vagina a gente sabe que ela fica colabala, né? E às vezes o nódulo de endometriose está ali em volta e você não consegue ver. Olha e quando só. você distende um pouco a vagina, você distende esses espaços, né, da pelve e você consegue avaliar melhor se o paciente tem algum implante de endometriose na vagina ou até no intestino. Então, existem outras vias mais complexas, né, de contraste, né? Você pode injetar via intratecal, na coluna, né, na medula espinhal, então é um acesso bem mais complexo, né? Geralmente é um neurologista ou um neurocirurgião que faz uma punção do líquor
e aí ele injeta o contraste dentro desse espaço. Tudo com o objetivo de a gente enxergar ou de a gente ter um melhor contraste daquilo que a gente está procurando. E para finalizar a tua pergunta, geralmente na tomografia e na ressonância, injeta o contraste e faz o exame já imediato. Às vezes, dependendo do exame, você espera ali uns 20, 35 segundos, né? Porque você tem que dar tempo, né, para o contraste se espalhar pelo teu corpo. Né? Chegar. Você não pode injetar e fazer lá, porque às vezes não deu tempo. Né? E às vezes você tem que fazer a imagem depois de uns 30 segundos, aí você tem uma imagem, e aí depois você faz uma outra imagem depois de uns 60 segundos, que daí quando o contraste já espalhou, porque conforme o contraste vai impregnando nos tecidos, né, ele vai ficando mais intenso, mais pigmentado, mais branco, mais claro. E conforme ele vai passando o tempo, ele vai ficando mais lavado, que a gente fala. Né? E essa é outra dúvida, doutor. Quanto tempo demora para sair o contraste do organismo? Então, o paciente tem esse receio. Depois, o que eu faço? Preciso fazer alguma coisa para retirar desse contraste? Ele sai naturalmente? Quanto tempo leva, geralmente? Que acho que também é uma dúvida muito comum, né, doutor? É muito comum. O contraste ele vai sair do teu corpo, tá? De alguma maneira ele vai sair. A maioria das eliminações do contraste é pelo rim. Então vai ser pela urina. Bacana. E uma porcentagem menor ele pode ser eliminado pelo fígado, né? Mas o mais comum é pelo rim. Naturalmente mesmo o próprio organismo. O tempo daí geralmente demora do paciente para paciente, né? Claro que se o paciente tiver uma alteração na função do rim, ele filtrar menos, né? Esse contraste tende a ficar um pouco mais, né? Isso. E o doutor comentou essa questão do rim, doutor, e foi algo que o doutor havia falado anteriormente sobre pacientes que muitas vezes têm algum comprometimento e não pode realizar. Então essa é a dúvida. Todo paciente está apto a fazer um exame com contraste? Existem pacientes que não podem utilizar, ou até mesmo doenças que não poderiam ser utilizado do contraste, ou todo mundo teoricamente pode? Todo mundo não. Então a gente tem que ter um critério, né? A gente como médico radiologista, a gente tem que estudar, né, esses medicamentos, né? A gente sabe bem os benefícios, né? Pela gente, a gente já estava todo mundo, né? Mas, claro que não, né? Tem casos que eu não gosto de exame que é mal indicado, sabe? Perfeito. Que você vê o exame e fala, nossa, esses casos não precisavam do contraste, né? Aí você se coloca no lugar do paciente, né? Ele foi lá, deu uma picada, injetou o contraste. E a gente não gosta também do exame completo, né? Do exame que não tem contraste, e esse caso aí precisava. Temos a questão ali do contraste, como ele tem a eliminação renal, né? No caso do iodo, exames, ou seja, de tomografia, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque o iodo ele pode causar uma redução da função do teu rim, tá? Geralmente essa redução é insignificante, tá? Mas se o paciente tiver previamente alguma doença no rim, ou alguma alteração que afeta o rim, ou algum medicamento que ele já está tomando, que também já está com o rim, e aí o contraste ele vai, vamos dizer assim, potencializar esse efeito, o exame ele pode ser maléfico para o paciente. Então, a gente pode causar esse malefício aí da redução da função renal. Como que você vai saber se você tem uma disfunção renal? Ninguém, né? Você sabe, por acaso? Não. A princípio você não tem, né? Então, até então a gente acha que é tudo saudável. claro, né? Ninguém sabe, mas então a gente faz uma triagem. Certo. Fatores de risco, né? Então, pacientes acima de 60 anos, a gente sabe que na população tem uma taxa, né? Uma incidência de ter uma disfunção renal. E como que a gente vai confirmar que esse paciente tem uma disfunção renal? Ou, por exemplo, ele tem uma outra doença, né, que você comentou, que pode afetar o rim, né? Igual o mieloma múltiplo, né, que é um tipo de câncer, né, na medula, né? A gente pede o exame de creatinina, que é um exame que daí vai coletar no laboratório, e com base na creatinina, a gente consegue saber se esse rim está funcionando bem ou não. Se a creatinina estiver muito alta, significa que ela está acumulando no corpo, ou seja, o teu rim não está eliminando ou não está filtrando de maneira adequada. Então existem níveis de disfunção renal, tá? Que a gente usa baseado na creatinina. E se você tiver um nível muito exacerbado, que seria abaixo de 30
mililitros, né, que é a taxa de filtração, geralmente a gente contraindica o exame, né? Ou só vai fazer naqueles casos que realmente o paciente precisa fazer, né? Que o benefício do exame é maior, mesmo que ele tenha uma disfunção renal. Se ele tiver uma disfunção renal, o outro médico vai correr atrás disso, né? O nefrologista, né? Então, claro que isso é uma decisão multidisciplinar, né? Então, ninguém quer, vai fazer uma hemodiálise, não é uma coisa simples, ninguém atua, né? Mas tem casos que realmente o exame é necessário, não só da radiologia, né? Às vezes o paciente precisa fazer um cateterismo, né? Justamente. Porque ele tem mais chance de morrer do coração, né? Porque às vezes está na iminência ali de ter uma doença, um infarto, do que ter o problema renal, né? Então tudo isso tem que ser pesado aí na balança. E doutor, dentro também das dúvidas que surgem dentro desse assunto do contraste, recentemente veio a público uma notícia de uma paciente que acabou falecendo durante uma tomografia com o uso de contraste. E aí, novamente, gerou todo aquele boom e aquele medo sobre esse assunto. Ela teve, segundo as notícias, um choque anafilático. Isso, né? Isso é comum, doutor? Não é comum de acontecer? Quais são os possíveis, então, como o doutor disse, efeitos colaterais que poderia ter do exame? Explica um pouquinho também pra gente. Então, assim, o contraste, melhor sempre não ter que fazer o exame, né? Perfeito, isso aí. Esse não precisa nada. Mas tudo bem, você precisa fazer o exame, certo? Vamos supor que você precisa, né? Certo. Você foi atendido num bom médico, né? Esse bom médico te indicou um exame adequado, né? Vamos supor que está preenchendo todos esses quesitos aí que você precisa fazer um exame que, vamos colocar aqui nessa situação, você precisa do contraste, tá? Então, assim, tudo que o corpo humano tem contato, ele pode ter alergia. Inclusive o jaleco aqui, ó, ou um esparadrapo, tem gente que tem alergia, né? Então, tudo que você come, tudo que você encosta, tudo que é injetado ou ingerido, você pode ter algum tipo de reação, tá? Certo. Então, igual você vai escutar nas mídias, o paciente teve alergia a algum medicamento e teve um choque anafilático. Pode acontecer. O paciente foi fazer uma cirurgia plástica e na hora de fazer anestesia, teve um choque anafilático. Isso pode acontecer. O paciente foi fazer uma tomografia, teve um choque anafilático. Pode acontecer. Agora, o quão comum, né, é isso, né? É muito pouco comum. Isso. Incomum. Incomum. Claro que depende do local, né, que você está fazendo, depende se o serviço faz bastante exame, né, claro que quanto mais exame o serviço faz, ele pode ter uma taxa de uma casuística maior. Serviço que faz pouco, tem pouco, né. Então, posso te dar o meu exemplo pessoal, né, a gente está aqui mais de 10 anos, um caso igual esse que você comentou, eu nunca presenciei. Então, realmente não é parte do cotidiano. Não, de longe. Ainda mais assim quando às vezes é paciente eletivo, né? Vai fazer exame e aí teve... Não, isso é muito... Acontece, não vou esconder que acontece, mas acontece. E os casos que eu presenciei, os poucos casos que eu presenciei, geralmente eram pacientes internados, que estavam mais debilitados, né? Teve casos de paciente que morreu na mesa de tomografia, infelizmente, mas às vezes foi antes de fazer o contraste, porque ele já estava com uma suspeita de embolia e... Em decorrência de outra causa, não necessariamente. Então, e terminando a sua pergunta, essa reação alérgica que o paciente pode ter, então, primeiro que essa reação grave aí que você comentou, é muito raro de acontecer, né? Então, a gente divide as reações alérgicas, né, em leve, moderada a grave. Esse que você comentou seria uma reação alérgica gravíssima, né? O mais comum que a gente tem, né? Então, primeiro a gente tem que colocar, né, passar para as pessoas que a taxa de você ter uma reação alérgica é pequena, no geral, tá? Se você tiver uma reação alérgica, dentre essas graduações de leve, moderado e grave, né, as reações alérgicas mais comuns são as leves. As leves são urticária, que é sentir o corpo ficar com coceira, né? Essa é uma reação leve. Tem pacientes que relatam que às vezes dá uma dor de cabeça na hora do exame, ou depois fica uma sensação ruim, né? Náusea também é uma reação alérgica aí, leve. Uma reação moderada seria, por exemplo, uma alergia, né?
uma reação cutânea, né, um eritema, né, ou uma dificuldade de respirar. Então, essa é uma reação mais moderada. E a reação grave seria um choque anafilático ou o edema da glote, né, que às vezes pode inchar, inflamar a glote e o paciente pode ficar com a via aérea obstruída. Isso é um evento bem grave, né. Por isso que, Gabriele, é importante que as pessoas, primeiro, não tenham medo, né, de fazer o contraste. Eu acho que o exame, o contraste, ele, quando bem indicado, ele traz muito benefício, né? A gente tem que lembrar muitos casos que a gente descobre doenças nos pacientes de maneira incidental. Vamos supor que você vai fazer um exame lá, porque você estava com algum problema suspeito no intestino, e aí você descobre que você tem um tumor no rim. Isso a gente vê diretamente. O tumor renal é o tumor do radiologista, você sabia? Olha só. Por quê? É o radiologista que descobre. Porque o tumor do rim, ele não dá sintoma, ele não dá dor. Claro que às vezes ele pode dar sangramento, dependendo do tamanho. Mas, via de regra, o tumor do rim é o tumor do radiologista. E geralmente se descobre quando você faz o contraste. Porque se você não injeta o contraste, você não consegue ver o nódulozinho realçando. Então, assim, existe muito benefício do exame, além de fornecer a resposta na pergunta que o médico está, né, querendo, né? E o negativo também é bom, né? Porque você faz o exame, ó, o teu fígado está normal, o teu rim está normal, teu intestino não tem nada, o teu pâncreas está normal. Então, às vezes, o exame bem feito, com contraste, ele serve até como um check-up, né? Isso é bem bacana da gente reforçar justamente, doutor, porque é um assunto que gera muitas dúvidas, que a gente percebe no dia a dia quando se fala em exames que tem a necessidade, e muitas vezes falta esse conhecimento de quem está assistindo, da população, até nós mesmos, assim, leigos, para entender justamente a importância e perguntar, justamente chegar no momento do exame e perguntar, doutor, por que eu preciso, né? Eu acho que essa conversa também é importante durante o exame. O doutor disse, vocês não podem obrigar, digamos assim, o paciente, mas essa comunicação também é importante através como nós estamos fazendo hoje, através da entrevista, mas também no ato do exame, o paciente também tem essa possibilidade de tirar as dúvidas e tranquilizá-lo quanto ao exame, certo? Com certeza, a gente está estimulando aí o radiologista visível, né? Isso. Há um bom tempo aí, né? Então, ninguém melhor do que o médico radiologista para você conversar, né? Eu acho que é importante que o paciente faça um exame num local seguro, né? Porque, primeiro, que tem que ter um médico acompanhando o exame, né? Então, evitem fazer exames em locais que não tem médico. Às vezes, sabem, isso é errado, na verdade, né? Não pode, né? Porque justamente por isso. Se você tiver uma reação alérgica, a estrutura lá tem como te atender? Perfeito. Primeiro, tem um médico lá no local? Ah, tem. Tem um carrinho lá de anestesia, tem né, se precisar colocar uma máscara, tudo. Tem isso? Tá, tem. Ah, se ficar grave e precisar, às vezes, ser transferido, né? Tem condições de transporte? Ou, se for melhor, se fizer no hospital, tem UTI ali? Então, tudo isso traz um conforto ali para o paciente, né? Uma segurança a mais. E essa questão de dúvida do contraste ou não, a gente estimula os pacientes, sim, a vir procurar o médico radiologista, né? Porque geralmente a enfermeira faz essa triagem, faz essa conversa com o paciente, né? E em alguns casos realmente precisa ser conversado com o médico. Então, as pessoas que estão nos assistindo aí, eu estimulo fortemente aí, se por acaso tiver alguma dúvida, né? Não hesitar, não ter vergonha e perguntar para a enfermeira, né? Ou para a pessoa que está trabalhando, viu? Será que eu não posso só falar com o médico? Às vezes só de falar com o médico já tranquiliza, né? Tranquiliza. A calma. Então, bem isso importante. É muito importante. Doutora, acho que hoje nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas. É um assunto que também rende bastante. Tem muitos mitos a respeito, mas hoje nós conseguimos esclarecer os principais. Eu gostaria de agradecê-lo novamente a presença no São Lucas 24 Horas. E fica o convite para vir mais vezes, viu, doutor? É sempre uma honra. Deixar que eu venho. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!